A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje, 12 de outubro de 2018, nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Gênesis 18, 20, que diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto seu pecado se tem agravado muito. E no 19, 13, diz assim: Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem se engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Meus amados irmãos, aqui o Senhor está falando quando era na época de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra representam o que nós estamos vivendo hoje, você entendeu? O pecado tá muito, tem muito pecado. Eu creio que já está cheirando mal as narinas do Senhor Jesus, né? E aqui ele fala que o pecado tem se engrossado, entendeu? Então, nós comparamos o mundo hoje como a Sodoma e Gomorra, na época de Abraão, entendeu? Um dos pecados que chegou à destruição de Sodoma e Gomorra foi o homossexualismo, o lesbianismo. Então, como os dias de hoje, o Senhor está nos falando nessa palavra, como os dias de hoje, que a profecia ela tem duplo cumprimento, você entendeu? Como Deus fez em Sodoma e Gomorra, Ele vai fazer agora também. Nós estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra, entendeu? E muitos não acordam, muitos não atentam para a gravidade, entendeu? O pecado, eu creio que já está cheirando mal as narinas do Senhor Jesus. E aqui Ele diz na sua palavra, o Senhor diz na sua palavra: passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. O Senhor, Ele cumpre com o que Ele fala. Entendeu? O homem ele falha, mas o Senhor jamais falhará. Então, como o pecado de Sodoma e Gomorra era o homossexualismo, o lesbianismo, você entendeu? Nós estamos vivendo a atualidade nossa hoje, é uma Sodoma e Gomorra, a multiplicação da iniquidade, homem com homem, você entendeu? Mulher com mulher, você entendeu? Estão cheirando mal as narinas do Senhor Jesus. Então o Senhor avisou, e o Senhor nos avisa, como Ele está usando pessoas como eu, como vários maranata, para avisar que o Senhor, o negócio está engrossando e o Senhor está avisando. O que Ele quer de nós é o arrependimento e mudança de vida, você entendeu? Mas o Senhor está nos alertando. O Senhor diz na sua palavra que Ele não faz nada sem nos avisar antes. Então o Senhor está nos avisando. Então, continuando aqui no 19, 14, diz assim: Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos do seu genro. Quer dizer, o Senhor avisou. O Senhor enviou anjos e avisou a Ló. E Ló foi avisar os seus genros, porque avisar o seu genro que o Senhor ia destruir aquele lugar. Então o Senhor, é necessário que ele saísse de Sodoma e Gomorra, que é para o Senhor destruir. Você entendeu? Que era o único justo que tinha lá, era Ló e a sua família. Os únicos justos perante a Deus. Você entendeu? Então, o Senhor aqui, ele avisou, o Ló aqui, ele avisou o genro dele, só que o genro dele ficou zombando da cara de Ló. Ficaram zombando, ficaram criticando. É como está acontecendo hoje, entendeu? As pessoas estão falando da volta de Jesus, estão falando do arrebatamento, e até os próprios cristãos estão zombando da cara das pessoas, dos profetas, estão zombando, entendeu? Estão zombando, é igual na época de Noé, quando Noé fez aquela arca. Noé fez a arca, e aquela arca já foi o testemunho da ira de Deus que ia descer sobre a raça humana. Só que o povo zombava de Noé, não dava crédito o que Deus tinha falado com Noé. Eles imaginavam no lugar daquilo, mas como que ia chover no lugar daquilo para inundar a face da terra, e eles não davam crédito. Leva a continuar na vida dele de iniquidade. E o Senhor, até o dia quando o Senhor mandou Noé entrar na arca e desceu
desceu o juízo. Foi 40 dias e 40 noites de chuva. E inundou toda aquela planície e morreram os que estavam fora da arca, morreram todos. Então aquela arca representava o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele fez aquela arca para resgatar aquele povo, só que aquele povo não deu ouvido o que Noé estava pregando para eles. É o mesmo que está acontecendo hoje. Ninguém está dando ouvido aos profetas, aos maranatos, o que eles estão falando vem de Jesus, vem de Deus, vem direto do trono de Deus, só que ninguém está dando ouvido. O povo continua na vida de iniquidade, de pecado, não está nem aí. Até os próprios que se dizem evangélicos estão zombando dos homens de Deus. E aqui, continuando aqui no 15, no 19:15 diz assim: ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levante-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, e que saiam daqui, para que não pereças a injustiça dessa cidade. E ele, no versículo 16 diz assim: e porém demora-te aqueles varões e lhe pegaram pela mão de sua mulher e de suas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-nos e puseram fora da cidade. Quer dizer, Ló ainda estava o Ló representa aqui alguns crentes, igual os crentes na atualidade. Está vivendo uma vida que não está com firme, firme com Deus, mas firme com o mundo ao mesmo tempo. Então Ló ainda estava assim meio em dúvida ainda. Só que os anjos, o Senhor teve misericórdia de Ló. Os anjos agarrou na mão dele, que representa o Espírito Santo, agarrou na mão dele e tirou ele da cidade. Aqui isso aqui representa o arrebatamento da igreja. Esses anjos pegando na mão de Ló representa o arrebatamento da igreja, que o Senhor ele não vai fazer nada com a igreja aqui na terra. Primeiro ele vai remover o povo dele na terra, para depois ele começar a descer a ira dele. Que ele não vai fazer o que isso aqui representa, a igreja na terra representa como um carro que às vezes que ele está avisando, ele tá avisando que ele está acabando a gasolina e avisando a reserva, ó. A reserva está avisando aqui, ó, você pode andar mais uns 10, 15 quilômetros. Então aqui isso representa o carro, quer dizer, acabou esse combustível aqui, para tudo, você não vai mais para lugar nenhum. Então representa a reserva aqui representa o povo que está na terra ainda. A hora que Deus tirar, a hora que Deus remover esse povo aqui da terra, ele vai começar a descer a ira dele aqui. O Senhor vai cumprir o que ele está falando, só que ninguém está dando ouvidos. Ninguém está dando ouvido a palavra do Senhor. Nos chama de loucos. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus, nos chama de loucos, entendeu? Somos zombados, somos criticados, mas nós vamos continuar falando sobre a volta de Jesus. Podem criticar, podem falar. Somos até desprezados pelas próprias famílias, porque estamos falando sobre a volta de Jesus, fala que nós somos loucos, até os próprios parentes, mas eu não estou nem aí para isso, eu vou continuar falando sobre a volta de Jesus. E aqui no 17, continuando, diz assim, no versículo 17, diz assim: E aconteceu que tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda essa campina. Escapa para lá o monte para que não pereças. E aqui no 22, continuando, diz assim: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto vós não tiverem chegado. Porque isso se chamou o nome de cidade de Zoar. Quer dizer, enquanto o Senhor, os anjos do Senhor não retirou Ló de Sodoma e Gomorra, ele não podia descer a ira dele. Enquanto o Ló ainda estava em Sodoma e Gomorra, o Senhor não podia fazer nada. O Senhor, estava com as mãos atadas. Mas a hora que Ló começou a subir as montanhas de Zoar, o Senhor começou a descer a ira dele, desceu fogo e enxofre, e destruiu aquela cidade, destruiu todo aquele povo, aqueles homossexuais, aquelas lésbicas, destruiu todo aquele povo, você entendeu? Então o Senhor, quer dizer, enquanto a igreja está na terra, o Senhor não pode fazer nada, mas a hora que o Senhor remover esse povo, a hora que o Senhor removeu a igreja aqui da terra no arrebatamento, ele vai começar a descer a ira dele.
Então muitos não estão zombando da palavra de Deus, não estão levando a sério. E aqui no 23 diz assim: e saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Quer dizer, Ló já estava entrando em Zoar. No 24 diz assim: então o Senhor fez chover fogo e enxofre desde o céu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade que nascia desde a terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Então muitos cristãos, a mulher de Ló aqui representa a maioria desses cristãos que estão agarrados nessa terra com essa teoria da prosperidade, não quer, que está se agarrado nessa terra, não quer que Jesus volte. A maioria dos cristãos não quer que Jesus volte, que ainda tem plano para esse mundo aqui ainda pensa em fazer financiamento e construir casa, ainda pensa em ter vida aqui mais uns 20 anos aqui na terra, mas o Senhor está falando. Os que ficar agarrados nessa terra vai ficar como a mulher de Ló, vai virar estátua de sal. A mulher de Ló, ela tinha tudo, você entendeu? Deus estava reservando o melhor para ela, mas ela quis ficar agarrada na terra. E aí virou estátua de sal, quer dizer, perdeu a salvação da alma. Então, aqui essa passagem, aqui Deus está nos alertando. Ele está nos alertando de várias formas para nós desligar dessa terra e conectar no céu, conectar nas coisas do céu. Que o que Deus tem preparado para nós nem se compara a esse mundo que nós estamos vivendo. Então, meus amados irmãos, vamos consertar nossa vida, vamos levar a sério as coisas do Senhor Jesus.